Vamos aprender aqui a calcular a distância entre dois pontos, pessoal. E aqui a gente aprende na prática, vem comigo, ó. Calcule a distância entre os pontos. Aí deu as coordenadas, ó. Ponto A, 1 e 1. E ponto B, 4 e 5. Vamos lá. Quando você tem um ponto, pessoal, você vai ter o valor de x e de y. Por exemplo, vou chamar aqui de ponto C e vou falar que as coordenadas deles são x e y. Beleza? O x é sempre o primeiro e o segundo vai ser o y. Então, olha aqui comigo o seguinte, ó. Ó, a coordenada de A é 1 e 1. Esse primeiro 1 é o x e o segundo ali vai ser o y. O B seria 4 e 5, ó. O x seria o 4 e o y seria o 5, beleza? Então, ó, como é que a gente vai fazer para calcular essa distância, pessoal? Muito simples, ó. A distância D, ela é calculada assim, ó. Primeiro, raiz, ok? Aí você vai calcular da seguinte maneira, olha só. São dois pontos, não são dois pontos? Então, você vai fazer o seguinte, ó. Escolhe um dos dois. Ah, eu vou escolher, por exemplo, aqui o B, pode ser? Então, ó, o x do B é quem? É o 4. Então, ó, entre parênteses, coloca o 4. Menos, agora, você pegou o x daqui do B. Agora, pega do x do outro lá. No caso, é 1, certo? Ao quadrado. Mais, faz a mesma coisa com o y, ó. Começou pelo B. Então, ó, o y no B, que seria o 5, menos o y no A, que seria o 1. Ao quadrado também. Beleza? Agora é só resolver a conta, pessoal. Eu vou ter raiz de, olha só, 4 menos 1 dá 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado. Mais 5 menos 1 dá 4. Lembrando que está ali ao quadrado ainda, certo? Agora é só terminar de resolver, ó. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Mais 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. 9 mais 16, 25, certo? Então, raiz quadrada de 25. E raiz quadrada de 25 é quem? Qual o número que ele vezes ele mesmo dá 25? O 5, né? Então, ó, a distância entre esses dois pontos é o quê? É 5, pessoal. Olha como é fácil calcular a distância entre pontos. Ah, mas aí foi fácil, já te falo até os pontos. Ok. E quando é no grafo direto, como é que eu faço? Ó, calcule as distâncias entre os pontos C e D. Ó. Aqui está o ponto C e aqui está o ponto D. Ó. Primeiramente, eixo X, eixo Y. Tá vendo aqui? Ó, eixo X, eixo Y. Vamos anotar aqui as coordenadas. Como eu falei, primeiro é sempre o que? O x, né? Qual que é o x aqui do ponto C, ó? O x do ponto C é o 15, tá vendo? Então, ó, 15, vírgula. Agora, vamos colocar o valor do y. Quem é o y do C, ó? 13. Colocou ali. Beleza, então, ó, as coordenadas do C é o quê? 15 e 13. E aqui do D? Olha só, o x do D seria o 3. Então, coloca aqui, vírgula. Quem que seria o y do D, pessoal? 8. Colocou ali. Fechou. Agora é só calcular a distância. Escolhe um dos dois pontos. Ah, vou começar aqui por esse. Pode ser? Pelo C. Então, ó, raiz. Beleza. Abriu a raiz. Agora vamos começar aqui, ó. Escolheu o C. Então, ó, 15, que seria o x do C, menos o x do D, que seria o 3, ao quadrado. Mais, agora, ó, y do C, que seria o 13, menos y do D, que seria o 8, ao quadrado. D é igual a, vamos resolvendo aqui, ó. Primeiramente, 15 menos 3 dá 12, então 12 ao quadrado. Mais 13 menos 8 vai dar o quê? Vai dar 5, né? Então 5 ao quadrado. D é igual a raiz de 12 ao quadrado é 144, 5 ao quadrado seria 25, né? 5 vezes 5. Resolvendo aqui, ó, 144 mais 25 dá 169, 169. Então, ó, qual que é a raiz quadrada de 169? Qual o número que ele vezes ele mesmo dá 169? 13, isso aí. Então, ó, a distância entre o ponto C e o ponto D, que nada mais é. O que seria a distância aqui, ó? Vou fazer um segmento aqui, marcando aí essa distância, ó. Seria esse segmento aqui, ó. Tá? Esse segmento ali, a distância dele é o quê? 13 unidades. Beleza, pessoal? 13. Se aqui a gente tivesse num gráfico, né? Tivesse, por exemplo, aqui, ó, o ponto A e o ponto B, esse segmento aqui, ó, teria medida 5 unidades, beleza?
Viu, pessoal, como que é tranquilo? Muito simples, né? Mas de onde vem essa fórmula aqui, né? Esse cálculo aqui. Eu vou te mostrar agora passo a passo de onde que ele vem. Só para a gente recapitular a fórmula, ó. A distância entre dois pontos vai ser o quê, ó? Se eu tenho dois pontos A e B, a distância entre eles vai ser, ó, o x de um ponto A menos o x do ponto B ao quadrado, do jeito que a gente fez agora, certo? Escolhi um ponto, no caso ali, vamos supor que foi o ponto A. X do A menos o x do B ao quadrado, mais, agora faz com y, y do A menos y do B ao quadrado. Opa, aí, tá bom. Então, essa aqui é a fórmula, certo? Mas de onde que ela vem? Vamos ver juntos aqui, ó. Suponhamos aqui, ó, que eu tenho o ponto A e o ponto B, beleza? Então, aqui, ó, seria o x do meu ponto A. E aqui seria o y do A. Tá marcado até errado ali, ó. É o y do meu ponto A. Beleza, pessoal? Então, ó, y do A, x do A. Aqui vai ser o x do B e o y do B. Beleza? Agora, vamos lá. O que eu quero calcular? A distância. A distância, vou criar um segmento aqui, ó. Vou traçar ele aqui, ó. Isso aqui seria a distância entre o A e o B. Beleza? Posso chamar de D? Vamos chamar de D aqui. Agora, vamos lá. Eu consigo transformar isso aqui num triângulo retângulo. Olha por quê, ó. Qual medida, pessoal? Daqui, ó, até aqui. Essa medida aqui que eu vou marcar para vocês, ó. Estou pintando ela aqui de verde. Esse tamanho aqui, qual que é essa medida? Você concorda comigo se daqui até aqui, ó, mede XA e daqui até aqui mede XB? Pensa só, esse pedaço seria o todo, daqui até aqui, menos esse pedacinho ali. Concorda? Vamos recapitular, ó. E esse pedaço aqui, ó, verde, ele seria daqui até aqui, menos esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Concorda? Aí só vai sobrar daqui até aqui, que é o verde. Então, ó, XA daqui até aqui é XA. XA. E esse pedacinho é XB. Então, tirando ele, ó, tirando o XB, sobra só esse pedacinho. Então, ele seria o quê? O XA menos o XB. Concorda? E esse pedacinho aqui, ele seria o quê, pessoal? Seria o YA, que é o tudo, menos o pedacinho de baixo, que é o YB. Certo? Então, se eu pego tudo e tiro só essa partezinha aqui de baixo, vai restar essa parte que está em verde ali. Ou seja, YA menos YB. É essa parte aqui. Concorda? Então, vou fazer o seguinte, vou transformar num triângulo, ó. Imagina aqui que eu transformei num triângulo retângulo. Ó, esse pedaço aqui, ó, esse pedaço aqui vai medir YA menos YB. Esse pedaço de baixo, XA menos XB. Já tem até um triângulo retângulo aqui que eu vou colocar aqui as informações, ó. YA menos YB. E o de baixo é XA menos XB. Ok? Isso aqui mede o quê? D, de acordo com o que nós chamamos. O que eu tenho aqui? Um triângulo retângulo, certo, pessoal? Então, o que eu posso fazer? Teorema de Pitágoras, né? Que diz o quê? Que a hipotenusa ao quadrado. Quem que é a hipotenusa aqui no caso? É sempre quem fica oposto ao ângulo de 90 graus. Ó. O ângulo está aqui, a hipotenusa seria o D. Então, ó, D ao quadrado é igual a XA menos XB ao quadrado. Ó. XA menos XB ao quadrado. Certo? Lembra de colocar os parênteses, porque está elevando todo mundo ao quadrado. Mais o outro lado ao quadrado. Ó. YA menos YB ao quadrado. Ok? Se você tiver com dificuldade nessa parte aqui da aula, pode ficar tranquilo, porque eu estou te ensinando a chegar na fórmula, ok? Se você só simplesmente souber a fórmula, você já consegue resolver os exercícios. Então, ó, se você simplesmente sabe, você consegue sim resolver as questões. Isso aqui eu estou te mostrando como que chega na fórmula, de onde ela vem. Já chegamos até aqui, o que eu faço? Ó, vou pegar esse D e jogar ele para lá, já que ele está aqui como A ao quadrado, ele vai para lá como raiz quadrada. D é igual a raiz quadrada de XA menos XB ao quadrado mais YA menos YB ao quadrado. Beleza, pessoal? Então, olha aqui que nós temos aqui, ó, a fórmula que eu mostrei para vocês aí inicialmente, certo? Então, assim a gente consegue calcular a distância ali entre dois pontos.
Isso aqui é mais a título de curiosidade para aquelas pessoas que gostam de saber de onde que vem as fórmulas, tá? Então, a forma que a gente calcula a distância entre dois pontos vem de tudo isso aqui, desse raciocínio aqui que a gente tem através do Teorema de Pitágoras. Show de bola? Agora tem uma coisa importante que eu quero que você saiba, que é o seguinte, vou te mostrar agora. Agora eu gostaria de te explicar isso aqui, ó. Quando a distância entre dois pontos é paralela a um dos eixos, como que funciona? É da mesma forma? Então, pessoal, quando nós temos aqui, ó, olha essa situação aqui, ó. Eu tenho o ponto A e o ponto B, certo? Se eu traçar a distância aqui entre esses dois pontos, ó, vou traçar essa distância aqui. Deixa eu pegar a régua, vai ficar melhor. Vou traçar essa distância aqui na régua. Ó, seria esse segmento aqui, certo? E nesse outro caso aqui seria esse outro segmento, ó. Seria esse segmento aqui, certo? Esse segmento aqui, ele está paralelo ao eixo X. Já esse segmento aqui, ó, que seria a distância, está paralelo ao eixo Y. Nesse caso, tem alguma forma diferente de eu calcular? Com certeza. Se você quiser fazer daquela forma lá que eu te mostrei no começo, aqui, ó, utilizando a fórmula, não tem problema, funciona também. Só que o jeito que eu vou te mostrar agora, ele faz você economizar tempo, tá? Pensa comigo o seguinte, ó. Aqui no ponto B, eu tenho o x do B aqui, certo? E o y do B, ele está aqui. Ok. No ponto A, o x do A está aqui. E o y do A também está aqui, ó, junto com o y do B. Ou seja, nesse caso aqui, tanto o A quanto o B, eles têm y iguais, pessoal. Já nesse caso aqui, ó, eles têm x iguais. Tá vendo aqui, ó? O x do A e o x do B é o mesmo número. Nesse caso, como que fica? Tem alguma forma diferente de calcular? Tem uma forma mais fácil, como eu falei, do jeito que eu te ensinei no começo, se você fizer aqui, funciona também, tá? Mas eu vou te ensinar agora uma forma mais fácil ainda, olha só. Se eu sei que a distância daqui até aqui, a distância daqui até aqui é XA, ó, tá vendo? XA. E a distância daqui até aqui é XB, o que eu posso fazer? Eu não quero encontrar essa distância aqui, que por sinal é a mesma distância dessa aqui que eu estou marcando agora. Pensa comigo o seguinte, o que seria essa distância aqui? Seria tudo daqui até aqui, que seria o XA, menos essa partezinha ali, que é o XB, ó, daqui até aqui, certo? Isso aqui nada mais é do que tudo menos esse pedacinho ali, ó. O que é tudo? É o XA. XA. E o que é essa partezinha ali? É o XB, então eu vou subtrair aqui, ó. XA menos XB. Então, a distância vai ser o quê? XA menos XB. Só que você coloca aqui módulo, essas barrinhas aqui. Por que módulo? Módulo nada mais é o seguinte, se o número for negativo, você transforma ele para positivo. Se ele for positivo, você deixa ele positivo. Um exemplo, se eu tiver módulo de menos 5, vou deixar positivo, ó, 5. Se eu tivesse só o 5 dentro do módulo, a resposta é 5, beleza? Módulo de menos 17 seria o 17. É basicamente deixar um número positivo, beleza, pessoal? Então, assim você vai calcular a distância. Nesse caso aqui, ó, em que essa distância entre os dois pontos, né, a distância D, é paralela ao eixo X. Calcula assim, ó, ok? Agora, e quando ela é paralela ao eixo Y? Aí é muito simples, ó. O X é o mesmo, então eu nem vou mexer, ó. Tá vendo aqui, ó? O X do A e o X do B é o mesmo. Só muda aqui, ó, o valor no Y. Tá vendo aqui? Então, se eu encontrar essa distância aqui, eu vou encontrar o que eu quero, ó. Afinal de contas, é a mesma distância, ó, daqui até aqui e daqui até aqui, certo? Daqui, ó, até aqui, do começo até o YA, o tamanho é o quê? YA, certo? E esse pedacinho aqui de baixo, daqui até aqui é YB. É o YB. Botei até maiúsculo, peraí. Minúsculo. O que eu quero? Esse pedacinho de cima. Esse pedacinho nada mais é do que eu pegar a parte toda, que é YA, ó, a distância que eu quero, né? O D, seria o que? O YA menos o pedacinho de baixo, que é o YB. Ah, então agora fez sentido. Coloca dentro do módulo de novo para garantir que isso aqui não vai ser negativo. Por quê? Não pode ser negativo, é uma distância, né? Eu não posso falar que a lateral do meu quarto mede menos 5 metros. Minha altura é menos 1,85. Não tem como, né? Então, a gente tem que colocar a barrinha aqui, ó, de módulo para deixar o número sempre positivo.
Dessa maneira você consegue calcular, pessoal, a distância entre dois pontos, nesse caso aqui, ó, em que essa distância ela vai ser paralela ao eixo x. Só reforçando, se você quiser fazer utilizando aquela fórmula lá do começo, para não ter que gravar essas fórmulas aqui, não tem problema, pode fazer. Mas essa aqui é uma forma mais fácil, tá? E essa fórmula aqui só existe por quê, pessoal? Se você pegar aquela fórmula lá do começo, olha aqui esse caso aqui, ó, o primeiro caso. Nesse caso aqui, ó, o YA e o YB são iguais, certo? Então, quando eu jogar aqui nessa fórmula, olha o que acontece, ó. YA e YB são iguais, certo? Então, quando eu subtrair YA menos YB, vai dar o quê? Vai dar zero. Então, vai ficar zero ao quadrado, vai dar zero, certo? Vai sobrar quem? XA menos XB ao quadrado, dentro da raiz. Como é raiz quadrada, e aqui dentro eu tenho isso ao quadrado, vai simplesmente cancelar, ó. Vai cancelar a raiz com ao quadrado. Vai sobrar somente o quê? Que a distância é XA menos XB, beleza? Então, por isso que ocorre isso aqui. Mesma coisa funciona aqui, ó, nesse segundo caso. Aqui, no caso, vai simplesmente cancelar, ó, o XA com XB, ó. XA menos XB vai dar zero. Zero ao quadrado dá zero. Vai restar somente isso aqui ao quadrado, dentro da raiz quadrada. Vai cortar a raiz quadrada e vai sobrar que a distância é o YA menos o YB. Basicamente isso. Beleza, então você já entendeu aqui a parte da teoria, pessoal. Agora é só resolver questões, né? Vou resolver aqui duas questões junto contigo. Vamos lá. Primeira questão aqui, ó. Dados os pontos A sendo 1 e 3 e B 9 e 9, calcule a distância, que faltou escrever a distância. Beleza. Entre A e B. Ele quer a distância. É muito simples, ó. A distância vai ser o quê? A raiz quadrada, certo? Escolhe um dos dois, ó. Vou começar aqui, por exemplo, por esse, pode ser? Eu gosto sempre de escolher o que tem os números maiores, tá, pessoal? Mas aí, se você quiser começar por aqui, não tem problema. Começando por aqui, ó, eu vou ter x do B menos x do A ao quadrado, mais y do B menos y do A ao quadrado. Então, a distância vai ser a raiz quadrada de 9 menos 1 dá 8, então vai ficar 8, lembrando que está ao quadrado, mais 9 menos 3 dá 6, lembrando que está ao quadrado. A distância vai ser 8 ao quadrado, vai dar 64. 6 ao quadrado vai dar 36, certo? 64 mais 36 vai dar 100, então tenho aqui a raiz quadrada de 100. Qual número que ele vezes ele mesmo dá 100? É o 10, né? 10 vezes 10 dá 100. Então, a distância entre esses dois pontos é o 10. Né? A raiz de 100, 10. Onde é que está a alternativa correta aqui, pessoal? Vai estar na letra A. Show de bola? Então, ó, rapidinho resolvemos a primeira questão. Show de bola, né? Questãozinha bem tranquila. Outra questão bem legal, ó. Considere os pontos A sendo 2 e 8 e B sendo 8 e 0. A distância entre eles é de... É uma questão que caiu, ó, na EA, Escola de Especialistas da Aeronáutica, beleza, pessoal? Muito bacana. Vamos aqui calcular a distância, ó. Mesma coisa, escolhe aí um dos dois pontos, eu vou escolher o que tem os números maiores. Pode ser, no caso, tem um número maior e um número menor em cada, né? Então pode ser o B. Vou começar pelo B. X do B, que é o 8, menos x do A, que é o 2, ao quadrado, mais y do B, que no caso é o 0, menos y do A, que no caso é 8, ao quadrado. Essa distância vai ficar como? Ó, a raiz de 8 menos 2 dá 6, então 6 ao quadrado. 0 menos 8 dá o quê, pessoal? Dá menos 8. Lembrando que eu tenho ao quadrado ali. Então, ó, menos 8 ao quadrado. Ok? Lembra aqui do parênteses, ó, coloca os parênteses para quê? Para não deixar junto o sinal de mais e de menos. Aí eu vou ter D igual a raiz quadrada. 6 ao quadrado dá 36, né? 6 vezes 6. Mais, ó, eu tenho aqui o quê? Menos 8 ao quadrado. Sempre que eu pego um número negativo e elevo ao quadrado, ele vai ficar positivo, certo? Então, ó, isso aqui já vai ficar positivo. 8 ao quadrado seria 8 vezes 8, que dá 64. Beleza? Então, D é igual a... Aqui eu vou ter o seguinte, ó. Raiz de 36 mais 64, aí, caímos até num problema quase igual ao anterior, só muda as coordenadas.
36 mais 64 dá 100. Raiz quadrada de 100 é 10, certo? Então, qual a alternativa aqui que vai ser a correta? Vai ser a letra A. Agora vamos resolver aqui essa questão, pessoal. O concurso gosta bastante de questões como essa, ó. A distância do ponto P, que tem coordenadas A e 3, ao ponto A, que tem coordenadas 9 e 9, é igual a 10. O valor de A pode ser... Olha, aqui ele fez o seguinte, falou que a distância entre os dois pontos é 10, e ele quer o valor de A, que seria o x do ponto P. Olha que bacana, ó. Esse aqui é o x do P, o y do P. X do A, y do A. E ele quer o valor do A, esse Azinho ali. Beleza? Vamos lá. Da mesma forma, só muda um detalhezinho, ó. A distância vai ser quem, pessoal? Raiz, certo? Escolhe um dos dois pontos. Vou escolher, por exemplo, aqui, pode ser esse ponto aqui, ó, o A. Então, vou ter o x do A menos o x do P ao quadrado, mais y do A menos y do P ao quadrado. Só que essa distância, ele falou que é 10, então eu já vou até colocar aqui, ó, igual a 10, tá? Isso aqui, ó, que seria a distância, é igual a 10. Beleza. O que eu posso fazer aqui, ó? Vou pegar primeiro essa raiz quadrada que está desse lado, vou jogar ela para lá em forma de A ao quadrado. Beleza? Então, eu vou ter que 9 menos A ao quadrado, mais... Aqui eu já vou resolver direto, ó. 9 menos 3 dá 6 ao quadrado, 36. Isso aqui é igual a 10, essa raiz quadrada vai vir como ao quadrado, então vai ser 10 ao quadrado, certo? Só fiz ali a operação inversa, pessoal. Aí agora, ó, 10 ao quadrado dá 100. Então eu vou ter 9 menos A ao quadrado é igual a... Aqui eu vou ter 100. Eu vou fazer o seguinte, vou jogar esse 36 como menos 36, certo? Mudou de lado, mudou o sinal, ó. Mais 36 veio como menos 36. Agora, o que eu faço? 9 menos A ao quadrado é igual a 100 menos 36 vai dar o quê? Vai dar 64, certo? 64. Agora, o que eu posso fazer? Esse ao quadrado aqui eu jogo ele em forma de raiz quadrada. Aqui a gente fez o contrário. Jogou ele para o outro lado em forma de A ao quadrado, né? Era raiz, foi como A ao quadrado. Agora é o contrário, ó. É ao quadrado, vai como raiz. Beleza, pessoal? Então, ó, 9 menos A é igual a mais ou menos, lembra do mais ou menos, tá? Raiz de 64. Show de bola? Então, ó, 9. Já que eu coloquei o mais ou menos ali, eu vou ter que dividir isso aqui em duas parcelas, ó. Deixa eu colocar assim, ó. Na primeira eu vou ter 9 menos A igual a mais... Raiz de 64 é 8, né? 8 vezes 8, 64. Então, ó, mais 8. E nessa segunda 9 menos A é igual a... Vamos usar agora o sinal de menos. Menos 8. Resolvendo a primeira, ó, eu tenho o quê? Vou jogar esse A para lá, ele vai positivo, ó. Vai o A positivo, eu vou jogar esse 8 para cá, ele vem negativo. 9 menos 8 é igual a A. Então, eu vou ter que o A vale 9 menos 8, 1. Tenho aqui um possível valor de A, beleza? Agora aqui a segunda hipótese, ó. Eu vou jogar esse 8 para lá, eu vou jogar esse A para lá também. Ó, o 8 ele vai vir positivo, então eu vou ter 9 mais 8 igual a... Esse A está negativo, ele vai positivo. 9 mais 8, 17. Isso igual a A, beleza? Então, ó, meu A ele vale 17 ou meu A ele vale 1, pessoal. Tenho duas hipóteses aí. Pô, pessoal, desculpa, tinha acabado até cortando aqui embaixo, ó. Foi mal aí, mas agora já consertei aqui, ó. Então, ó, vamos lá. O meu A, ele pode valer 1 ou ele pode valer 17. O que isso significa? Olha aqui, ó. Olha para cá. Se eu pegar aqui, ó, jogar aqui no lugar do A, 1, 9 menos 1 dá 8 ao quadrado, 64, certo? Se eu jogar o 17, eu teria o quê? 9 menos 17, que vai dar o quê? Menos 8 ao quadrado também vai dar 64, certo? Ou seja, dois valores aqui para o A vai fazer ele dar 64. Então, a questão quer saber o seguinte, o A pode ser, por isso que ele perguntou, ó, pode ser qual valor? Pode ser o 1 ou pode ser o 17. Só que como só tem o 1 ali nas alternativas, então
vai ser a resposta correta. O A pode ser letra B, 1. Beleza, pessoal? Questão bem bacana, é um pouquinho mais trabalhosa, cai bastante nos concursos, então ó, se você sentir um pouquinho de dificuldade, fica tranquilo, fica tranquila, reveja esse vídeo com calma, tá bom? Lembrando para você que para você entrar no conteúdo de geometria analítica, tem uma série de conteúdos que é bom que você esteja afiado, né? Na parte de álgebra, potenciação, radiciação é muito importante também, produtos notáveis, isso aí tudo é muito importante você estudar antes de entrar na geometria analítica para você chegar lá tranquilo sem ter dificuldade. Mas e aí, o que você achou desse vídeo? Se ficou alguma dúvida, deixa para mim nos comentários. Ó, aqui do lado vai mostrar minha apostila de matemática básica em videoaulas. É uma apostila que se propõe a te ensinar matemática básica do zero em apenas uma semana, porque possui videoaulas direto ao ponto, pessoal. Se você quiser acessar essa apostila, o link está aqui ó, na descrição e também nos comentários. Mas é isso, aqui na sua tela agora vai passar uma outra aula muito bacana aqui do canal. Clica e assiste aí que eu te espero lá. Um abraço.